todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. É uma palavra muito séria, que muitas vezes ela é negligenciada em nossas vidas de crentes, porque muitas vezes nós pensamos que a nossa vida, ela está já na luz de Deus, nós já estamos envolvidos na luz do Senhor Jesus. Mas nós precisamos nos alertar dessa palavra, dessa exortação do Senhor Jesus, porque Ele está falando para nós em termos dos nossos olhos, não de uma condição de salvação, mas uma condição de estado emocional, espiritual e físico. Ele fala que se os teus olhos forem bons, e nós gostaríamos de falar nessa manhã sobre os olhos limpos. Eu uso, por exemplo, lentes, uso óculos, e uma das necessidades que quem usa óculos sente é que quando as lentes elas estão sujas, quando elas estão embaçadas, ou alguém pega e toca nas lentes, e de alguma forma ela começa a distorcer ou a impedir que tenhamos uma visão limpa da realidade. Isso acontece exatamente com os nossos olhos físicos, e Jesus estava falando a respeito dos olhos que são as janelas do corpo, as janelas da alma. Aqui Jesus trata de uma questão muito importante ao mencionar esse aspecto da autoimagem, especialmente daquilo como você se vê, e das implicações que esse fator acarreta em muitas outras áreas de nossas vidas. Os olhos, como ele diz, são a candeia, a lâmpada do nosso corpo. A visão na realidade, a visão das circunstâncias, das oportunidades, a visão da vida em todos os seus aspectos, será determinada pela maneira em que seus olhos veem o mundo. E partindo do ponto de vista de si mesmo, de olhar para você e de como você se vê, de você se ver a si mesmo. Eu quero, nesse momento, abrir um parêntese aqui e falar para minha querida amiga e minha irmã em Cristo Jesus, que está lá na cidade de São Vicente, Bruna Carvalho, que nós estávamos conversando esses dias, nós estávamos conversando um assunto pastoral e um assunto relacionado à vida, e nós estávamos falando exatamente sobre isso, e eu estava dizendo a essa jovem a necessidade que nós temos de ter uma visão da realidade, daquilo que nós estamos vivendo, daquilo que nós somos. E a maneira que você se vê a si mesmo vai determinar muitas coisas, coisas importantíssimas na sua vida, no seu futuro. A nossa visão vai determinar o padrão da maneira que nós interpretamos a realidade, a maneira que nós estabelecemos os nossos valores de nossas vidas, o valor de caráter moral e espiritual, e dos nossos pensamentos. A maneira que nós pensamos será determinada muito pela maneira da visão que determinamos para nossas vidas. E isso vem através dos olhos. Quando Jesus disse, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será abençoado, todo o seu corpo será bom. Então, voltamos à questão de como determinamos isso. E esses valores, esses princípios que determinamos, eles vão estabelecer os nossos pensamentos e as nossas emoções, a maneira que nós reagimos a essas circunstâncias. E para isso nós precisamos ter os nossos olhos limpos, nós precisamos ter uma visão real daquilo que nós somos e da realidade em que vivemos. Hoje em dia nós vivemos numa sociedade em que o mundo ele está sempre com luzes, com imagem, com sons, para nos impressionar, para nos envolver numa visão, numa realidade que não é verdadeira. O mundo vive na mentira, da ilusão de uma felicidade que muitas vezes se baseia em álcool, em drogas, em sexo, em prestígio, em dinheiro. E na realidade isso não é realidade, não é a felicidade, isso não é a realidade que vivemos. A realidade que nós precisamos ter
é a maneira de que o Senhor Jesus vem e coloca em nossos olhos. Quando o apóstolo Paulo se converteu, ele passou 3 dias numa cegueira, que houve uma necessidade de um profeta de Deus chegar junto dele, fazer uma oração de libertação, e dos seus olhos caíram as escamas. Por quê? Porque o apóstolo Paulo estava tendo uma visão distorcida da realidade. Muitas pessoas vivem nos dias de hoje com esse problema de ter uma visão distorcida. E essa visão distorcida vai acarretar sérios problemas na ordem social, na ordem espiritual, financeira. Quantas pessoas nos dias de hoje vivem endividadas porque tem uma realidade distorcida da realidade, porque enfatizam um valor financeiro acima, muitas vezes, até mesmo do amor, da família, do casamento, dos filhos, e isso vai acarretar sérios problemas, né, na vida dessa pessoa. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo fala, né, a importância que temos de mudarmos a nossa visão. E ele fala exatamente quando ele se refere na carta que ele escreveu aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, quando ele diz que devemos mudar o nosso padrão de pensamento. Como é que nós podemos fazer isso? E o apóstolo Paulo vai e ele dá essa receita para nós, essa fórmula. Portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o culto racional de vocês. Essa é na linguagem da versão internacional. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo está dando aqui os passos necessários que eu e você precisamos tomar para termos uma transformação do nosso padrão de pensamento, da nossa mente. Aquele que está em Cristo é nova criatura, todas as coisas velhas passaram, tudo que se faz novo. Então, há uma necessidade de que o apóstolo Paulo diz em nossas vidas, de nós mudarmos o nosso padrão de pensar. E esse padrão de pensar vai determinar exatamente aqui as formas que você vai estabelecer seus valores, seus princípios e seu comportamento. O apóstolo Paulo vai e ele escreve em Filipenses, no capítulo 3, versículo 13 e 14, mais a respeito disso. Devemos seguir esses passos para termos condições de iniciar um processo de limpeza dos nossos olhos. E esse processo, o apóstolo Paulo vai e nos orienta quando ele diz que devemos seguir as orientações que ele mesmo estabeleceu para a vida dele. Ele diz, irmãos, não penso eu mesmo que já tenho alcançado o quê? Essa limpeza do pensamento dele, dos olhos dele. Mas eu prossigo, eu faço uma coisa, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Presta atenção. Esquecer das coisas que ficam para trás são das coisas exatamente que estão aonde? Na mente, na memória, no pensamento. Eu, como um novo crente em Cristo Jesus, uma nova criatura, quando as coisas velhas passaram e as novas estão sendo feitas em minha vida, eu preciso colocar o pensamento, o padrão, o valor, o comportamento do velho homem para trás, esquecer deles e começar a colocar coisas novas dentro da minha mente para que eu possa começar a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus com um pensamento novo. E esse pensamento novo vem exatamente com a visão nova da vida, a vida nova que temos em Cristo Jesus. Irmãos, não penso eu que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esse é o nosso chamado em Cristo. Todo cristão é chamado para esse objetivo, para esse prêmio, para essa coroa, a coroa da vida que está reservada em Cristo. E isso é deixar para trás as coisas velhas e seguirmos para o alvo que está em nossa frente. Eu e você precisamos estabelecer prioridades, metas em nossas vidas para podermos estar olhando para o futuro de uma vida nova, o futuro de esperança, o futuro de bênçãos, o futuro de prosperidade, o futuro de vitória, mas acima de tudo, um futuro de santidade em Cristo para podermos desfrutar
dessa intimidade com o Espírito Santo e aí desenvolver cada vez mais esses olhos limpos que Jesus nos alertou. Deixar para trás as coisas velhas e seguirmos para o alvo de uma vida com Cristo Jesus. À nossa frente, mudando completamente toda a maneira antiga de se viver, toda a maneira antiga de se pensar, né? O Evangelho diz, Jesus nos chama para essa, aquele que mentia não mente mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que era embriagado, que se dava ao vício, não é mais viciado, aquele que era um criminoso, um ladrão, não é mais. Então é vida nova em Cristo, e isso começa com os olhos no coração. Pensar nas coisas lá do alto, ele diz, esse é outro passo que muita gente me pergunta, pastor, e como é que eu faço isso? Rapaz, você deixa de pensar nas coisas velhas que você pensava e começa a pensar em coisas novas, coisas boas. E o apóstolo Paulo diz exatamente isso, pensar nas coisas que são lá do alto. Pensar nas coisas boas, que tem boa fama, naquilo que vai trazer edificação para a sua vida. Quantas vezes a tendência do ser humano é de pensar nas coisas de forma negativa? Você vê que uma criancinha recém-nascida, as primeiras palavrinhas que ela aprende é dizer não. Já começa a vida a ter valores negativos no coração. E nós precisamos quebrar esses padrões velhos para podermos começar a desfrutar dessa vida nova, dessa visão nova que temos em Cristo Jesus. Essa é a minha palavra de exortação, de motivação para você nessa manhã, que Deus possa lhe abençoar, que Deus possa enriquecer o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, e você possa assim desfrutar de uma vida de mais bênçãos e mais intimidades com o Senhor Jesus. Quero agradecer essa grande oportunidade que eu tive hoje de estar com vocês, e que vocês continuem orando por esse ministério da Rádio Vida Nova, e que estamos alcançando, como hoje alcançamos a Índia, Estados Unidos, Portugal. Glória a Deus. Nós estamos em São Paulo com a nossa irmã Bruna nos ouvindo, e Deus assim ampliando cada vez mais o alcance desse ministério. Graças a Deus, glória a Deus, ouvinte abençoado da Rádio Vida Nova FM 107.5, que palavra de vida para o nosso coração. E a gente está transmitindo também ao vivo pelo Instagram da Rádio Vida Nova FM 107.5, estamos ao vivo aqui também, estamos no estúdio com o pastor Geraldo Paulino, também está aqui no estúdio com a gente. E ele vai fazer uma oração também final, está aqui se preparando, se organizando aqui, o nosso pastor Geraldo. E que privilégio, né? Que honra de podermos estar aqui com esses homens abençoados, homens de Deus, e que o Senhor tem inspirado através do seu Espírito Santo para o crescimento da igreja do Senhor aqui na terra. Então que os nossos olhos, eles possam a cada dia estarem abertos para o reino do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que os nossos olhos, eles são as janelas da nossa alma, né? Palavra de vida para o meu coração e para o seu coração nessa manhã. Pastor João Cavalcante, que está sempre com a gente também aqui. E eu quero convidar você também para no próximo domingo, às 7 horas da noite, vocês estarem conosco na Santidade em Cristo, localizada na Rua B, 169, no Alto dos Carneiros. Estamos também com a nossa querida irmã Michele, está ligadinho com a gente. Nosso irmão Léo também entrou aqui no Instagram. Graça e paz do Senhor Jesus. Paulinha Santos, Luzinete Santos, Maciene, Lucineide. Nosso irmão Samuel também está ligadinho com a gente aí, ouvindo no Instagram. Paz do Senhor Jesus. O irmão Jonathan também Lopes. Deus abençoe. E Deus é bom, Deus é bom. Olha, é verdade, irmão Léo, né? Eu sou um privilégio de Deus, é verdade. Glória a Deus, Deus está sempre cuidando. E eu quero passar também a oportunidade agora para o pastor Geraldo. Ele vai fazer uma oração. Eu quero agradecer desde já a todos vocês que estão com a gente desde cedo na Vida Nova FM. Amanhã a gente tem programação também, e hoje às 10 da noite, programa Arca da Aliança. Nosso irmão Joel Costa também entrou aí no Instagram. Deus abençoe. Depois vocês vão poder ouvir a ministração, compartilhar no Instagram da rádio, radiovidanovafm.net, tudo juntinho. Ó, nossa irmã Michele está ligada. Aqui estamos todos ligados. Palavra abençoada, nossa irmã Michele, amém? Glória a Deus. Pode falar. Missionária Andréia, nós estamos recebendo aqui, eu estou recebendo aqui no meu celular, comunicação da Índia, do pastor Paul Kumar, from India, e de Andrea Campbell, na Pensilvânia,
Nos Glória Estados a Unidos. É a Deus. minha filha que está nos ouvindo lá na Pensilvânia, também nos Estados Unidos. Deus está alcançando vidas além de nossas fronteiras. Eu quero Aleluia. agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Amém. Passar a oportunidade para o pastor Geraldo também, que está aqui com a gente. Glória a Deus, graças a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Como é bom, né, a gente poder ouvir uma palavra abençoada vindo da parte de Deus, através do pastor João Cavalcante. É um privilégio para nós tê-lo aqui na rádio nesta manhã. Manhã de vida, manhã de paz, de alegria. E é isso aí, poder sempre estar compartilhando a palavra de Deus às pessoas que estão ligadas conosco na Rádio Vida Nova. Então, que Deus continue abençoando a vida do pastor João, a missionária Andréia e a todos que fazem a Vida Nova e também os ouvintes, né, que têm ligado, têm participado, né, e que Deus continue abençoando a vida de todos, em nome de Jesus. Amém. E aproveitando essa oportunidade, convidar todos os irmãos ouvintes para domingo às 19 horas, culto da família feliz, da igreja Santidade em Cristo, tem sido bênção para a glória de Deus. E na próxima quinta-feira, um grande culto de avivamento, quinta-feira, 7h30 da noite. Então Deus tem uma palavra para a sua vida, então convide outras pessoas para estarem conosco na quinta-feira. Na próxima quinta-feira vai ser bênção para a glória de Deus. Glória a Jesus. Vamos orar, agradecer ao Senhor Jesus por tudo que Ele tem feito e por este programa. Amém? Graças a Deus. Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso Pai, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, através desta rádio. Que o Senhor continue abençoando os ouvintes, meu Deus, que o Senhor possa estender a sua mão poderosa nesta manhã, continuar estendendo a sua mão, protegendo, livrando, em o nome de Jesus. Abençoa todos os ouvintes da rádio Vida Nova FM, que Deus continue realizando milagres, prodígios e maravilhas para a glória do seu nome, amém. em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória E graças a Deus. Glória a Jesus. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, comunhão e as consolações de Divino Espírito Santo continue sobre a sua vida, sobre a sua família, desde agora e para sempre. E todos digam amém, Jesus. Amém. Glória Amém. a Deus. Glória a Deus Deus. abençoe a todos. Tchau. Tchau. Fique na paz.